Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí, você aluno da N3, da Escola de Crescimento da Comunidade Evangélica da Zona Norte, aqui em Vila Isabel, Rio de Janeiro. Estou gravando esse vídeo aí para o módulo de Atos dos Apóstolos, né? E você também que estava buscando um estudo de Atos dos Apóstolos aí no YouTube e veio aí parar no nosso vídeo, também seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael e a gente vai fazer esse estudo, né, visando aí finalizar, né, a nossa escola de crescimento no último nível, visando também aí trazer um estudo aprofundado de Atos, né, uma coisa bem completa, né? Vamos tentar fazer o mais rápido possível, ok? E eu espero que vocês gostem e sejam tremendamente abençoados, sejam impactados por esse estudo, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo aqui, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, né, a gente pode perceber algumas coisas aqui. Esse livro da Bíblia, né, o livro de Atos, ele foi escrito ali por volta de 67 ou 68 depois de Cristo. Né? Quando você abre lá a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 3, vamos lá comigo rapidinho. Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículo 3. Olha o que a gente encontra por aqui, ó. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Né? Então, a gente já pega aqui, né, o início de Atos. Olha lá. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, aí já temos fortíssimos indícios, né, do escritor de Atos. Né? Uma outra coisa interessante também, se a gente for em Colossenses 4,14, né, Colossenses 4,14, a gente pode ir lá também. Né? Vem comigo aqui em Colossenses 4,14. Colossenses capítulo 4, versículo 14, olha lá. Saúda-vos Lucas, o médico, né, amado, né, o médico amado, e Demas. Então a gente percebe aqui o seguinte, né, que Lucas acompanha, né, o apóstolo Paulo nas suas últimas 3 viagens missionárias ali. Né, e a forma da escrita e tudo mais, a gente acaba associando aí e tendo que uma convicção de que Lucas foi o escritor, né, de Atos. A gente pode separar aqui também em duas correntes aqui. Por exemplo, quando você lê o Evangelho de Lucas, você tem que pensar no Evangelho segundo Paulo, né? Lucas, companheiro de Paulo, escrevendo o Evangelho. Quando você lê, por exemplo, Marcos, você já vê uma ideia mais do Evangelho sendo pregado por Pedro, tá? Então faça essa distinção também, é muito importante, ok? Bom, mas vamos lá. Atos no seu capítulo 1, né? Como eu já li aqui, capítulo 1, versículo 1, vamos lá. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então perceberam a diferença, a semelhança, né, entre esse primeiro capítulo, versículo 1 aqui de Atos, né, com Lucas 1, versículo 3. Então, vem comigo. Versículo 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Né? Pega uma referência disso aí, desse versículo 2, lá em 1 Coríntios 15, 45. Eu não vou ler todos os versículos, porque a gente não vai ter tempo para fazer isso. Então eu vou dar algumas referências para vocês, né, de versículos associados aqui. Então é importante que você tenha uma canetinha para anotar, ok? Então vamos lá. Não vou ler também todos os versículos, lógico, né? Não vou ler o livro de Atos todo aqui, senão a gente ficaria com umas 4 horas de vídeo, tá?
Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Percebam então aqui agora que Cristo ressurreto, 40 dias, fez uma grande revisão com os apóstolos, falando coisas concernentes ao reino. Então, diferencie, tá? O reino de Deus. Precisamos saber diferenciar a salvação do reino, ok? E aí tem muitos vídeos no canal aí que eu falo sobre isso, tá? Você pode depois procurar aí, pesquisar, que vai te abençoar demais. Versículo 5, vai falar que a partir de agora da ascensão de Cristo, né? E entendam, quando nós estamos nos despedindo, nós vamos falar daquilo que é mais importante, né? Ninguém que está no leito de morte, por exemplo, vai falar para um filho: meu filho, não esqueça de juntar aqueles brinquedos no seu quarto. Isso é uma bobeira. Né? No leito de morte você vai falar que é o mais importante para o seu filho, numa situação, né, de morte, por exemplo. Você vai falar: meu filho, seja fiel à palavra de Deus, guarde a palavra, né, na tábua do seu coração, medite nela de dia e de noite, tudo que você for fazer na sua vida, medite na palavra, busque as respostas, ouça a voz de Deus através da palavra dele. Então, são conselhos importantes. E é o que Cristo está fazendo aqui, né, na sua ascensão. Olha lá. Aí Cristo vai dizer: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então ele está falando aqui primeiro para os crentes judeus e depois para os crentes gentios. Vê lá em 1 Coríntios 12, versículo 13. Tá? E ele vai dizer assim, ó, no versículo 6, não é mais Cristo que está dizendo, né, o relato do evangelista, né, do auxiliador de Paulo. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E aqui eles estão falando do reino físico de Israel. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí o versículo 8 é o versículo chave desse livro de Atos, olha lá. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, né, e Samaria, e até os confins da terra. Né? Mas recebereis poder, ou seja, mas sereis batizados, né? Sereis batizados. Né? Então aqui é a preparação de Cristo, mas essa preparação, o batismo, é a fim de quê? É a fim de que eles exerçam o seu ministério conforme a vontade de Deus, né? O Espírito Santo fundindo-se ao Espírito dos apóstolos e direcionando-os, conforme a gente vai ver aqui nesse livro de Atos aqui, ok? Bom, então vamos avançar um pouquinho. Versículo 11, eu vou pular algumas coisas. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Né? Então Cristo vai subindo para os céus, e chega uma hora que a nuvem o encobre, e eles não veem mais a Cristo, eles ficam atônitos procurando, e aí os anjos, né, homens galileus, os anjos vão dizer para eles assim, ó: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Né? Então, Apocalipse 1:7 vai tratar disso também, né? Ele voltará no mesmo monte, ele vai voltar, conforme Zacarias 14:4. Zacarias 14:4 vai dizer isso, né? E sobre a nuvem, conforme Mateus 24:30. Né? E aí, após essa ascensão dele, os discípulos, né, em Jerusalém, a gente vai ver desde esse versículo 12, né, até o capítulo 10, mais ou menos aí, versículo 44, finalzinho ali do capítulo, a gente vai ver os discípulos em Jerusalém. Né? Olha lá. Então, versículo 12. Voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras,
o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, né? Aproximadamente aí o caminho de um sábado dá 1.200 metros, tá? E eles voltam, quando eles voltam para Jerusalém, eles estão cumprindo Lucas 24, 49, tá? Eles estão cumprindo a profecia de Lucas 24, 49. E entrando, versículo 13, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, né? Mas não os Iscariotes aqui, lógico que não, o Judas, irmão de Tiago, tá? Então aqui você percebe agora que nós temos 11, né? Conta aí direitinho que você vai ver, né? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, né? Judas, irmão de Tiago, 11 discípulos aí. Judas Iscariotes não estava mais presente, né? Ele já tinha feito aquilo para o que ele havia sido destinado a fazer, né? E interessante aqui é que as pessoas sempre me perguntam, Rafael, mas Judas não teve escolha. Judas teve escolha o tempo todo. E Jesus, quando chama Judas de amigo e pergunta o que foi que ele fez, ele não estava sendo hipócrita. Jesus não era hipócrita. Mas interessante também é que o quadro que é pintado, né, se não me engano foi Michelangelo que pintou aquele quadro da Santa Ceia, não lembro agora se foi Michelangelo, Da Vinci, não sei. Não lembro realmente, eu acho que foi Michelangelo, não sei. Ali ele está errado, porque ele tem 12 discípulos, na realidade era para ter 11 discípulos, porque no momento da ceia Judas já não está mais com os discípulos. Judas não toma a ceia, Judas não toma. Né? Se ele tomasse a ceia, provavelmente ele se arrependeria daquilo que ele estava prestes a fazer. Né? E ele não toma a ceia. Tá? Versículo 14. Todos estes preservaram unanimemente em oração e súplicas com mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Né? E aqui é a última vez que Maria vai ser mencionada, né? A última vez que Maria, mãe de Jesus, é mencionada aqui, tá? Então, antes da morte, né, eles contendiam, né, uns com os outros acerca daquilo que ia acontecer com Cristo. Depois da morte, eles voltaram a fazer, os discípulos voltaram a fazer aquilo que eles não deveriam ter voltado a fazer. Vocês sabem, Pedro, por exemplo, volta a pescar, e ele fala, eu vou voltar a pescar, quem quiser vem comigo, porque por mais que Jesus tivesse advertidos do que ia acontecer, eles não estavam ligados, né? Não estavam ligados, né? Porque não tinham recebido ainda o poder que havia de vir sobre ele, né? Sobre eles, que é o poder do Espírito Santo. Isso aí a gente pode ver também um pouquinho lá em Lucas 22, 24. Tá? Nesse versículo 15, olha só, versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, né? Ora, a multidão junta era quase 120 pessoas, disse, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Versículo 17, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Né? Aqui o suicídio de Judas, né? E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém que, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, né? Aramaico, né? Mateus 27, do 5 ao 8, a gente vê isso daí, né? Esse Acéldama está sendo dito em aramaico, tá? Agora, perceba uma coisa, olha Pedro, depois de ter recebido o Espírito, a aula que ele está dando aqui, citando Davi, né? Então, Pedro, se a gente parar para lembrar um pouquinho, né, voltar um pouco os evangelhos, vai lá ver Pedro em Mateus capítulo 16, vai lá ver Pedro em Mateus capítulo 17, né? Ele só dizia bobagem, só dizia tolices, né? Ele era precipitado, né?
Agora perceba aqui, né, que se a gente fizer uma comparação dele antes, né, aquele que cortou a orelha de Malco, aquele que falou para Jesus que ele não ia, né, precisar fazer, que ele não precisava fazer aquilo, de se entregar numa cruz por nós. Jesus falou para ele: arreda de mim, Satanás. E depois Jesus vai falar para ele: Pedro, quando você se converter, né, e uma série de outras coisas. Agora, olha isso, após a ressurreição de Cristo, após os 40 dias de falando ali com eles do reino, né, ele é capaz agora de citar, né, de expor as profecias, de fazer um grande estudo aqui para eles, do versículo 16 ao versículo 20. Né? Pedro vai pregar agora, né, e milhares de pessoas vão se converter, 3.000 vão se converter, 5.000 vão se converter, né? Tudo isso só foi possível por quê? Porque agora a gente vai ver que a partir do capítulo 2, né, quando tem a descida do Espírito Santo, né, olha lá, capítulo 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, né, de todas as nações, né, porque eles estavam indo lá para celebrar o Pentecoste. Então Jerusalém estava cheio de judeus de várias nações. Tá? E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua, no seu próprio aqui idioma. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, né, em que somos nascidos? Então fica claro aqui que ele está falando de idiomas, que os homens galileus receberam o Espírito e falavam em outras línguas, de modo que as pessoas que estavam de outros lugares, né, religiosos de todas as nações, olha o que eles estão falando no versículo 8, na nossa própria língua em que somos nascidos. Ou seja, os galileus estão falando e nós estamos entendendo ele na nossa própria língua. E eu não quero entrar no mérito aqui, né, da questão que o Espírito Santo, o falar em línguas, logicamente que uma das manifestações, né, do Espírito Santo sobre nós, mas nem todos que têm o Espírito Santo, que foram batizados com o Espírito Santo, vão ter o dom de falar em língua. Esse é só um dos sinais do batismo do Espírito Santo. Tá? E aqui nesse caso fica claro para nós que a descida do Espírito Santo sobre os discípulos fez com que as pessoas de outras nações pudessem entender aquilo que eles estavam falando naquele momento. Né? Versículo 9: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Versículo 10: e Frígia e Panfilha e Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, todos judeus, como prosélitos. O que são os prosélitos? São gentios convertidos ao judaísmo. Tá? Cretenses, árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então entenda que o primeiro grande ato do Espírito Santo, na descida dele, foi fazer com que todas essas nações aqui, os povos das nações que estavam em Jerusalém, pudessem entender nas suas próprias línguas aquilo que os gentios, os discípulos estavam falando, né? Os discípulos de Jesus, ao receberem o Espírito, tá? E mais aqueles outros 120 que estavam com eles ali. Então entendam isso, por favor, tá? Então, deixa eu só me situar aqui para a gente não perder o fio aqui. E aí Pedrão vai vir com o seu primeiro discurso. E a primeira parte de Atos, né, se a gente for lá até o capítulo 12, versículo 24, a gente vai ver a ação de Pedro. A gente vai ver a ação, o apóstolo Pedro no comando. Pedro e os seus facilitadores estão ali no comando. Né? Então Pedro, olha lá. Pedro, porém, versículo 14 do capítulo 2.
Pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus. Esses homem que ele fala no sentido de respeito, né? No sentido de respeito, tá? E todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, né? Ou seja, terceira hora do dia referia-se aqui a 9 da manhã. Então ele está dizendo, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha Pedro de novo citando os profetas, né? Isso foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Né? Então, ele está citando aqui, né, os últimos dias, 1 Pedro, a gente pode ver isso também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Né? Os últimos dias começam a partir da primeira vinda de Cristo. Né? E aí a gente já começa a contar os últimos dias, tá? Versículo aqui 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão, né? No dia aí futuro, né? Profetizarão no dia futuro, dia do juízo do Senhor também, né? Acerca desse juízo, tá? E farei parecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, né? O sol se converterá. Então aqui ele está falando aqui do dia do juízo já. Aí Pedro já começa a falar aqui, né? O discurso dele já entra no juízo final aqui, já é apocalíptico aqui esse discurso, ok? Aí do versículo 22 a 36, ele vai dar testemunho de Jesus, né, em sua obra, morte, ressurreição e ascensão. Até o versículo 36, tá? E aí, quando ele termina no versículo 36, a gente tem a conversão de 3.000 pessoas, né? Versículo 38, olha o que vai acontecer. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo, né? E 3.000 pessoas se converteram. Aí entenda que uma situação bem complicada, né? Os mesmos fariseus que perseguiam Jesus, que condenaram Jesus, os donos da lei, né? Os principais das sinagogas, serão os mesmos que continuarão a perseguição agora aos discípulos de Jesus. E a gente vai ver alguns termos aqui e vou deixar isso bem claro para vocês. Tá? Vamos lá, capítulo 3. Capítulo 3 agora, para a gente avançar. Já temos 23 minutos de aula, vamos avançar. Cura do coxo. Cura do coxo, né? Nesse capítulo 3, vale destacar o seguinte. O seu testemunho, ele vai te acompanhar. Né? Olha lá. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Aqui já é 3 da tarde, né? A hora da oração, a nona, é 3 da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Você pode ver isso em Atos 14, versículo 8, né? Paulo vai citar isso aqui também. Né? Vão citar Paulo, perdão, ali no ministério de Paulo, ele vai fazer uma citação sobre isso. Versículo 3, o qual vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Né? E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, não tenho bens materiais, não tenho riqueza para te dar. Mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha, eu não tenho bens materiais para te dar, eu não tenho a esmola que você quer, mas eu tenho a vida, que é Cristo que está em mim, e isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então ele deu o que foi mais precioso, né? Versículo 8, saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo. Então o testemunho acompanhou, né?
a Pedro. E aí Pedro vai fazer o seu segundo discurso, que vai dos versículos 11 ao versículo 26, né? Pedro vai dar mais uma mensagem ali para eles, né? E é uma mensagem dura, né? E ele vai, versículo 12, quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, né? Homens israelitas. Homens, é tratamento digno aqui, tá? Por que vos maravilhais disto? Por que vocês estão maravilhados de ver um coxo andar? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e aí ele vai lá em Êxodo 3, 14 e 15, né? Deus de nossos pais glorificou o seu Filho Jesus, e ele vai dando uma aula aqui, né? Versículo 14, agora começa a pancada. Ó. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homem homicida, né? E mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha aí, Atos 1:8, somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E aí Pedro vai atribuir a quem de direito o milagre, certo? Aí no versículo 19, ele vai falar assim, no 19 ao 26, ele vai exortar o povo ao arrependimento e a se converter, né? Ele vai exortar aqui o povo. E aí, gente, começa a dar ruim pra caramba aqui, né? Porque, como eu disse, os mesmos que perseguiam Jesus vão perseguir os apóstolos. E aí Pedro e João são aprisionados. E aí você pensa que ele parou? Parou nada, né? Eles não param, né? E aí, muitas das vezes na nossa vida é assim, né? As pessoas mandam... as cartas que chegam para nós são cartas de prisões. As nossas emoções estão aprisionadas, né? E foi isso que aconteceu mais ou menos aqui com Pedro, né, e João. Agora, interessante é o seguinte, olha lá, do versículo 1 ao 31 aqui, a gente vai ver uma perseguição insana, né, em cima deles. Mas quem está perseguindo? Os mesmos que perseguiam Jesus, os mesmos que aprisionaram Jesus, os mesmos que crucificaram Jesus, que deram dinheiro para o povo, né? que falaram que mandaram os soldados espalharem mentira em Israel, que o corpo de Jesus havia sido tomado já havia sido vendido, e por aí vai. São esses os mesmos que agora continuam perseguindo, tá? Olha o versículo 3. E lançaram a mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens de quase 5.000. Então, 3.000 primeiro, 5.000 depois. E veja, é quando Jesus fala para eles, né? Vocês farão coisas maiores ainda, né? E nós podemos também fazer coisas maiores, basta que o nosso espírito seja mesclado com o Espírito Santo. E aconteceu no dia seguinte, né, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, ou seja, o sinédrio se reuniu. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, todos os quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, né, os parentes, a panelinha, né, e pondo-se no meio perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Né? E aí, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, né? Capítulo 4, versículo 8, agora 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo que foi curado, ou seja, curado aqui no sentido de ter sido salvo, e não curado da sua enfermidade física. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e aí começa a pancada em cima deles. E eles vão ficar muito revoltados, né? E no versículo 18, olha lá, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Eles vão falar assim, ó, a gente vai liberar vocês, mas vocês não ensinem mais no nome de Jesus. E aí no versículo 19 vem a resposta. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Ou seja, vocês acham que a gente vai ouvir vocês e vamos deixar de ouvir aquele que nós devemos ouvir?
porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas eles ainda os ameaçaram mais. E, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Imaginem, 5.000 convertidos. E estão ali na expectativa de ver o que ia acontecer com eles. Então, pelo povo, né, o Sinédrio teve que liberá-los. Se não fosse o povo, provavelmente eles já teriam resolvido o problema ali mesmo. Matariam ali Pedro, né, e João e resolveriam, teoricamente, o problema deles. Né? Teoricamente. Vamos avançar, gente. Né? Vamos avançar. E detalhe, eles saem da prisão e vocês acham que eles vão para casa? 24. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Né? Eles vão, né, e vão dizer, ó, versículo 30, quanto estendes tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todo o povo cheio do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Então eles saíram, continuaram anunciando a palavra de Deus, né? E aí eles vão promover uma união, né, e amor aí entre os crentes, tá? E aí do versículo 32 ao 37 a gente vai ver uma continuação aqui da vida da igreja, ok? Capítulo 5, Ananias e Safira, né, uma passagem muito conhecida. Interessante, eu só quero fazer essa conexão para você entender e deixar de perceber algumas coisas na Bíblia interessantes. Para entender o capítulo 5, a gente tem que voltar no finalzinho do capítulo 6, olha só. Versículo 36. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha isso. Então, Ananias e Safira, observando que José, né, foi acolhido pelos apóstolos pelo fato de ter vendido a sua herdade, né, ter vendido ali a sua herança, vamos dizer assim, né, a sua terra, e colocado aos pés dos apóstolos, eles pensaram assim, bom, vamos fazer a mesma coisa, porque a gente já viu aqui que dá ibope com os apóstolos. Então vamos vender a nossa terra também, mas a gente vai separar aqui, ó, olha lá. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Ou seja, ele era cúmplice. Levando uma parte, a depositou aos pés dos discípulos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu, né, Satanás o teu coração? Assim como ele encheu de Judas, né? Lá em João 13, versículo. Lá, João 13 até o 27, mais ou menos, né, do 2 ao 27, a gente vê isso. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Você está mentindo para Deus, né? Porque nós e o Espírito somos um. Versículo 4, guardando-a não ficava para ti, ou seja, você não era obrigado a vender, e vendida não estava em teu poder. Por que, por que formaste este desígnio no teu coração? Que você pensou em nos enganar? O problema aqui não foi a venda, né? O problema aqui não foi a venda, nem ele reter parte da venda, mas foi o intuito do coração. Versículo 6. Não, versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Ou seja, entregou a alma, né? É diferente, olha lá, versículo 10. É a mesma coisa. A mulher vai ser da mesma forma. E logo caiu aos seus pés e expirou. E levantando-se os moços, né, versículo 6, e levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando para fora o sepultaram.
Versículo 7. Passando o espaço de quase 3 horas, ou seja, estava tudo armado. Eu vou primeiro, você vem depois. E aí Pedro também disse a mesma coisa para ela, né? Olha lá, versículo 8. Disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse, sim, portanto. Ou seja, já estava combinado com o marido. Se Pedro fez um teste aqui para ver se ela sabia, se ela estava por dentro da situação ou se o marido fez tudo sem comunicar a ela, tá? Versículo 9. Então Pedro disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Né? Aí no versículo 11 houve um grande temor em toda a igreja, né? Em todos os que ouviram estas coisas. Agora traz para o contexto de hoje, imagina, irmão. Imagina a hipocrisia dentro das igrejas de hoje em relação à questão dos dízimos, das ofertas, e pensa nessa situação aqui hoje, quantos não inspirariam, né, da mesma maneira. Versículo 15, para fechar. De sorte que transportaram os enfermos para as ruas e os punham, né? Não, deixa eu voltar um pouquinho para entender. Versículos 12, 13, 14, 15 até o 16, né? A gente vai falar aqui agora um pouquinho dos prodígios, tá? Só antes aqui no versículo 11, olha lá. E houve um grande temor em toda a igreja. Pela primeira vez aqui, a igreja está sendo mencionada como um local aqui. A primeira vez aqui no versículo 11 do capítulo 5, que a igreja é mencionada como um local, ok? Continuando. E a multidão dos que criam, versículo 14, no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. Né? E aí vai continuar a perseguição aqui dos versículos 17 até o 28, olha lá. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, né, e eram da seita dos saduceus, né, saduceu não cria na ressurreição, né, nem nos anjos, tá, e nem em espíritos. Olha que seita. Encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram em prisão pública, né? E aí vai acontecer aquele milagre, né? Mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras de vida. Amém? Então, imagina, né, essa situação para os saduceus que não acreditavam em anjos, e essa situação toda aqui acontece, né? E aí eles vão entrar no templo, vão fazer tudo o que tinham que ser feito, né? E aí depois eles vão ser conduzidos perante o Sinédrio, a partir do versículo 26, né? O capitão lá, ó. Então foi o capitão com os servidores e trouxe, não com violência, porque temiam, né, o povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, né? E o sumo sacerdote os interrogou, né? O Sinédrio o interrogou. Não vos admoestamos que expressamente não ensinasses nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, né? E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Né? Olha a preocupação deles. Vocês querem lançar sobre nós o sangue de Jesus. Né? Vocês estão dizendo para o povo que nós condenamos a Jesus, e de fato era isso que havia acontecido. Né? E aí, do 29 até mais ou menos ali o 32, Pedro vai dar o testemunho, né? Porém, respondendo, disse, mais importa obedecer a Deus que os homens. E aí depois você lê que testemunho tremendo que Pedro vai dar aqui, né? E aí, certamente eles acabariam sendo mortos aqui, né? Mas aí vem o conselho de Gamaliel, um conselho poderoso. E ouvindo eles isto, se enfureciam, né? Versículo 33 do capítulo 5. E deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho de um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer com estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos
e reduzidos a nada. Então, quem era Teudas era um rebelde judeu, tá? Então, ele está dizendo assim, ó, fica tranquilo, né? Olha o que ele vai dizer, ó, versículo 37. Depois deste, levantou-se Judas, né, que era líder de uma revolta, né, contra o censo romano, tá? Judas, o Galileu, nos dias de alistamento, e levou muito povo após si, mas também espereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, né? E agora eu digo-vos, dai de mão a estes homens, dai de mão, deixa para lá, dai de mão a esses homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E aí, um conselho poderoso de Gamaliel, né? E aí, isso faz com que a vida dos apóstolos ali, né, de Pedro e de João, fosse preservada naquele momento, certo? Versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Esse nome aí, letra maiúscula, nome de Jesus, né? Então, sofrer é ser humilhado, né? E para eles isso era uma honra, né? Você vai ser honrado por Deus se você for humilhado por Ele aqui. Muito em breve nós seremos honrados por Ele, né? Está chegando o dia da nossa honra, amém? Versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Certo? Capítulo 6, instituição dos diáconos. Então aqui, qual foi o contexto desse capítulo 6? Né? Os judeus de fala grega, os judeus, né, gregos, versus os judeus de fala hebraica aqui. Né? Eles tinham um problema sério aqui e eles discutiam acerca, né, que eles achavam razoável aqui, a questão das viúvas e que algumas tinham que ser tinham que receber contribuição também, e outras não, e havia uma série de discussões aqui e coisas pequenas, como ainda temos na igreja hoje, e que atrapalhavam o serviço que deveria ser feito. Então, coisas mínimas que atrapalhavam um plano maior, que era ser testemunha de Cristo, né? Receberei poder e ser-me-eis testemunhas. E eles estavam sendo atrapalhados por essas questões pequenas. Então, veio na mente deles, né? Na realidade, vamos ver como aconteceu aqui, ó. Escolhei, pois, irmãos. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens, e aí ele vai dizer as características: de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Né? E aí a gente vai ver aqui o início, né, do ministério de alguns desses diáconos poderosos aqui. Né? Quem foram, né, os escolhidos? Aí vai dizer no versículo 5, ó, e elegeram Estevão, né, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas. Né? Timão e Pármenas e Nicolau. Né? Prosélito, né? O que é o prosélito? Eu já falei para vocês, é o gentio que foi convertido ao judaísmo. Tá? Então tinha judeu e tinha gentio convertido ao judaísmo. Certo? E aí, a partir do versículo 8 e todo o capítulo 7, a gente vai ver Estevão, né? Que ministério tremendo era o de Estevão. Né? Que ministério curto, mas que poder. Que poder. Olha lá. Capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, né? eram os livres, né? Os não escravos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia disputavam com Estevão.
e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E aí, né, ele vai ser acusado novamente pelo Sinédrio e tudo mais, e aí no capítulo 7 vai ter a defesa de Estevão. Olha lá, capítulo 7, versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. E aí, irmão, do 2 ao 53 aqui é muita pancada. O Deus da glória, né, ou seja, o Deus visível de Êxodo 16, versículo 10, apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí vai lá atrás buscar. E vem. E disse-lhe: sai da tua terra, da tua parentela. Irmãos, esse capítulo 7 aqui é o resumo do Antigo Testamento. Se você quiser dar um resumo do Antigo Testamento para um novo convertido, é só você mandar ele ler o capítulo 7 de Atos, essa aula aqui que relatada aqui, né, que Estevão deu lá no Sinédrio. E interessante o seguinte aqui, depois você lê com calma esse capítulo 7, mas eu vou destacar algumas coisas aqui, ó. Ele vai falando, né, de tudo aqui, ó, de Êxodo, né, capítulo 1 do Êxodo, ele vai falar do Êxodo, da saída, né, sujeitar a escravidão, versículo 6, e a maltratariam por 400 anos, né, versículo 7, eu julgarei a nação que os tiver escravizado, e por aí vai, ele vai falar do Êxodo, né, e ele vai falar de Jacó, e vai embora, e depois de Jacó ele vai falar de José, né, se levantou José, e vai falar do faraó que não conhecia José, e vai falar de Moisés, e é coisa maravilhosa demais, né? Agora, do 20 ao 44, ele vai fazer uma longa narrativa de maneira propositada, elogiando Moisés. Sabe por quê? Porque no capítulo 6, versículo 11, eles o acusaram de blasfemar contra quem? Contra Moisés. Né? Então ele vai falar só uma narrativa poderosa aqui sobre Moisés até o versículo 44. Né? Versículo 30, olha lá. E completados 40 anos apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Né? E aí, esses relatos estão lá em Êxodo 3, do 2 ao 16, Juízes 6, 12 ao 24, Zacarias 2, 6 ao 11. Né? Vai falar um pouquinho sobre essa voz do Senhor, né? O fato dele dizendo, eu sou o Deus, né? E é poderoso demais. E para jogar a pá de cal, né? Nos fariseus, escribas, saduceus, mestres da lei, né? Aquele povo todo, ele vai lá, depois de ter feito todo esse discurso, né? Sobre Moisés, a partir do 45, olha lá, o qual nossos pais recebendo também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão edificou a casa. Aí ele vem, ó, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Né? Ele vai citar Isaías 66 aqui, versículo 1 ao 2. E aí ele vai enaltecer agora o Senhor, porque eles disseram que ele blasfemava contra Moisés e contra o Senhor. Né? E ele enaltece aqui. Versículo 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Né? Ó, ele continua o discurso, né? E aqui é interessante que nesse 53 ele está dizendo como que eles receberam a lei. Eles receberam a lei por ordenação dos anjos. Então a lei foi dada a Moisés, mas tinha os anjos que sopravam a lei no ouvidinho de Moisés para ele relatar todos aqueles acontecimentos lá do Pentateuco. Tá? Isso pode ver isso em Gálatas 3,19 também. Certo? E aí, cada vez mais eles se enfureciam com aquele discurso de Estevão, né? E ele vai ser morto. Né, versículo 54 ao 60 lá. E ouvindo eles isto, enfureciam
se enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus. E Jesus que estava em pé, né, estava à direita de Deus. Né? Então ele viu Jesus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé. Mas ele não está sentado no trono, mas nesse momento aqui ele está em pé. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade o apedrejavam. Né? Expulsaram ele da cidade e o apedrejavam. 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Né? E aqui essa invocação Enos também fez, né? Lá em Gênesis 4, 26. Então invocar o nome do Senhor era muito comum desde Gênesis. Né? Enos já fazia isso. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Né? Como seu Senhor, a quem ele amava e vivia, havia orado pelos seus também, né? Lá em Lucas 23, versículo 34. E aí a perseguição, meu irmão, vai continuar, né? Perseguição aos discípulos, porque agora não só os discípulos, mas os apóstolos também faziam uma lenha danada. Né? E aí no capítulo 8, olha que interessante, e também Saulo, que consentiu na morte dele, ou seja, apoiou a morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição, né? Conforme ele mesmo vai relatar em Atos 22, 4, contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando, né, homens e mulheres, e os encerravam na prisão. E aí as vestes de Estevão, né, caiu sobre os pés, né, do apóstolo Paulo. E aqui tem uma coisa linda, né, que a gente pode tratar. Estevão, então, provavelmente teria sido aquele que pregaria o evangelho aos gentios. E como o sinédrio, os donos da lei, tiram Estevão de cena, Deus, que nunca perde uma batalha, vai dizer assim: vocês tomaram uma chave, um homem poderoso meu, mas vocês vão perder um que vocês nem imaginam quem. E Saulo vai se converter, né, e vai virar Paulo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas vamos avançar. Versículo 14, né, depois você lê esse capítulo 8 também todo com calma, tá, gente? No versículo 14, Pedro e João então vão para Samaria aqui, e os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então eles receberam a palavra e agora eles vão receber o Espírito Santo através da intercessão dos apóstolos, tá? Então eles impuseram as mãos, assim como a gente vê lá em 1 Timóteo 4,14, né, impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então Simão visava dinheiro, né, dizendo: dai-me também assim esse poder para que aquele que sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Aí Pedrão detona, né? Pedrão vai detonar, mas disse Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, né? E aí, né, vai ser aquela pancada de novo, né? Aí vai dizer: ó, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel e armadura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Né? E aí vai continuar o outro diácono aqui agora, Filipe, né? E a conversão do eunuco etíope. E é linda essa passagem também, não vou me prender a ela aqui, tá bom? Mas depois você lê essa passagem do 25 aqui em diante, tá? E tem fatos aqui poderosíssimos também. O que eu quero destacar é o seguinte: Filipe, direcionado pelo Espírito Santo, ele prega provavelmente acerca do batismo, porque o eunuco estava voltando para casa lendo Isaías, e aí Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Né?
E então ele começa a anunciar as escrituras e anuncia Jesus. E aí no versículo 36, ó, e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede de ser batizado. Então Filipe pregou o batismo com a água, né? E aqui não temos menções, né? Não temos menção do batismo com o Espírito Santo. Né? E o que é esse batismo com água? É a afirmação dos crentes no que se refere à realidade do Espírito. Né? E aí a gente sabe da história, nada impede, tá? E disse Filipe, versículo 37, é lícito se creis de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Né? E detalhe, muitos manuscritos antigos omitem esse versículo 37, né? Principalmente os judaicos. Versículo 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. Né? E capítulo 9 agora, né, a conversão de Paulo, e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns deste caminho, né, do caminho que era Cristo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos. Então ele foi pedir cartas para que pudesse prender aqueles que eram da seita, do caminho. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor de uma luz e, caindo em terra, não está dizendo aqui do cavalo, tá? Ouviu uma voz, tá? Que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que persegues a mim? Né? Jesus aqui falando para ele, né? Por que você persegue a mim e os crentes? Porque nós somos um só, tá? Então, Saulo, ele considerava hereges, né? Mas ele não sabia. Todos que eram da seita eram considerados por ele hereges, ok? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, né? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Né? Então, ele foi salvo aqui diretamente. Agora ele precisava, né, que alguém o ensinasse, né, que alguém o discipulasse aqui. Certo? E aí a gente vai lá para o versículo 26. Ó. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Tá? Do 10 ao 19, Ananias vai confirmar a conversão aqui de Paulo. Tá? E aí o próprio Senhor Jesus vai falar para ele no versículo 11, ó, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Esse tornasse a ver aqui, né, é ministerialmente, é ser salvo, é a economia de Deus dispensando-se sobre Saulo. Versículo 15, de novo Jesus, vai porque este é para mim um escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, né? E dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Tá? E aí Saulo vai se converter aqui e já inicia a sua pregação em Damasco. Né? Já tem o início da sua pregação aí. Versículo 20 do capítulo 9. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. Né? Nas sinagogas pregava a Cristo, que é Filho de Deus, e ele já estava convertido e exercendo o seu ministério poderoso. Ok? E aí vamos ter uma pausa e voltar aqui no 31, versículo 31 do capítulo 9, para Pedro. Olha lá. Assim, pois, as igrejas, né? Ou a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz. No seu interior, né, eles sofriam perseguição, mas eles tinham paz no seu interior, porque a perseguição não cessava, tá? E eram edificados e se multiplicavam andando
no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, né, que era um lugarejo ali. Lida era um lugarejo distante mais ou menos aí 18 quilômetros, né, a sudeste de Jope, tá? Você pode ver isso lá em 1 Crônicas 8, versículo 12, tá? E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama, né? Põe a tua cama em ordem. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Interessante, gente, é que esse testemunho, né, fazia com que as pessoas se convertessem. O importante era ser testemunho de Cristo. Mas o milagre, assim como nós vimos lá o coxo no capítulo 3, impactava as pessoas, né? E aí, finalmente, a gente chega no capítulo 10, lá na casa de Cornélio, né? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, né? Vejam, ao passo que o Senhor rejeita as de Caim, ele aceita aqui as de Cornélio, né? Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Né? E aí, essa história toda aqui, eles vão lá, chamam, e no dia seguinte, Pedro vai com eles, né, quase a hora sexta, que seria aqui meio-dia, né? E Cornélio vai receber uma visão. Né? Versículo 10: E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Tá? Então Pedro teve fome, e enquanto preparavam a comida, ele teve um arrebatamento de sentidos. Né? Então ele tinha fome, não só física, mas pelas notícias de Deus, pelas coisas de Deus, né? E ele quis comer, ele quis provar. Né? E versículo 11: E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, né? O céu aberto, descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas. Né? Então essa aqui é uma representação do Evangelho, né, que se espalha pelos 4 cantos da terra, lá em Lucas 13, 29. Então aqui, entendo, havia uma resistência de Pedro. Pedro resistia, porque ele achava que o Evangelho ainda ele tinha um resquício daquela questão de que o Evangelho era para um povo exclusivo. Né? E olha lá, versículo 17, ó. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, e chamando, perguntaram se Simão, né, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Né? Levanta-te, pois, desce e vai ter com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse-lhe: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouviste a sua palavra. Então, chamando-os para dentro, recebeu-o em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Né? Então, testemunhas foram com ele, né? De modo que Deus lidou com os gentios para quebrar, né? Foi uma quebra de costume aqui para a pregação do Evangelho. Né? Aí, por fim, Pedro vai entender a visão, lá no capítulo 28, ó, no versículo 28, né, do capítulo 10. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se
ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Até que enfim, né, que ele entende a visão. Tá? E aí vai acontecer, né, dele falar da questão do evangelho na casa de Cornélio. Você pode ler isso aí do versículo 31 até o versículo 48, até o final aí, tá? Só o finalzinho, ó, versículo 47. Respondeu-lhe então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Né? Então o Espírito Santo que vai descer sobre os gentios, tá? Porque aqui a gente vai ter um problema, né? Olha lá, versículo 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, que é o Espírito sobre todos os que ouviram a palavra. Né? E aí Pedro vai admoestá-los aqui no final, né? Que eles tinham esse direito também de receber o Espírito Santo. Ok? Capítulo 11. Né? Pedro agora vai ter que explicar a sua conduta. Né? Olha lá, porque os apóstolos e os irmãos da Judéia vão reconhecer, né, que esse evangelho precisava ser expandido para os gentios. Então ele vai explicar agora a conduta dele. Ó, versículo 1 do capítulo 11. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, né, ele vai explicar tudo o que aconteceu, certo? E aí vocês leem com calma, né? Então os discípulos, os discípulos vão ser chamados aqui de cristãos aqui em Antioquia. Olha lá, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que o saduceu, por causa do Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, né? Então, aqui você vê a rigorosidade ainda das tradições, né? Eles só anunciavam a palavra para os judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios, sirenes, os quais, estando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu no Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé, né? Barnabé que vai introduzir aqui Paulo na comunhão aqui agora com eles, né? E o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, né? Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando conduziu a Antioquia, né? E por último, capítulo 12, para a gente fechar essa primeira parte nossa aí, até o versículo 24, a gente vai ver aqui os últimos atos de Pedro, né? Pedro vai ser preso, Pedro aprisionado por Herodes, né? E essa perseguição que a gente está vendo, né, era uma perseguição não só agora religiosa, mas era uma perseguição do político, né? Era uma perseguição política, né, de Herodes aqui. Vamos lá, vamos ver um pouquinho. Versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, né? Até aqui a gente só tinha perseguição judaica. Agora a gente tem a politicagem, né, entrando nessa questão da perseguição também, tá? E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, né? Conforme a gente vê lá em Êxodo, capítulo 12. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos, né? Um quaterno correspondia a 4 soldados, então 4 quaternos correspondia a 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né? Porque ele não ia poder dar fim de Pedro nesse período dos ázimos aqui.
Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, né? E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias e os guardas diante da porta. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. Então Pedro vai ser aqui milagrosamente liberado da prisão, né? E vai bater lá a porta, né, do pátio uma menina chamada Rode, né, que saiu escutar e conheceu a voz de Pedro, né, de gozo que não abriu a porta, né, e a igreja que orava não creu ali, né, versículo 15 do capítulo 12, e disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que era assim, diziam: é um anjo, né? Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acontecendo-lhe ele, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, né? E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Então Tiago e os irmãos eram o líder entre os apóstolos, né? Então a gente vê claramente aqui que também a função dos anjos. Os anjos são servos para os crentes, né? Versículo 18: e sendo já dia, houve não um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito a Pedro, né? E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, né, que cuidava da câmara do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso, e o povo exclamava: voz de Deus e não do homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou, assim como expirou lá Ananias e Safira, né? E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E aqui agora, a partir desse ponto do 25, ó, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E aí agora, a partir do capítulo 13, que a gente vai ver depois na segunda parte.